Bom dia, boa tarde, boa noite, Peja. Olha só, até agora a gente viu as quatro operações fundamentais, foram 16 aulas só disso. E aí, a gente teve duas aulas num pedido da CRE para fazer aulas temáticas sobre meio ambiente. Então, a gente pegou aquela série de questões sobre meio ambiente ali. A gente destrinchou aquilo em duas aulas e agora eu quero chegar até porcentagem com vocês. Só que para saber porcentagem, você tem que saber o que é razão e proporção. Então, pelo menos três aulas aí. A primeira para razão, a segunda para proporção, talvez duas para proporção, não sei. E depois disso a gente vai entrar em porcentagem em si. Vocês vão entender por que um depende do outro. E a primeira parte que eu acho que é a mais simples aqui é a razão. Razão é a maneira que a matemática tem para comparar valores, certo? Vamos pegar um exemplo bobo aqui. Qual a razão? Qual a razão entre 12 e 20? Beleza? A razão é o quociente entre 12 e 20, certo? Uma razão entre dois números vai ser o primeiro número dividido pelo segundo em forma de fração, geralmente. Então, a razão entre 12 e 20 é 12 sobre 20, certo? Mas o que isso significa, cara? A gente vai chegar lá quando a gente contextualizar. Vamos simplificar primeiro esse 12 por 20 aqui. Simplificar uma fração, não sei se vocês lembram disso, provavelmente não, mas simplificar uma fração é você pegar os dois números da fração, no caso aqui o 12 e o 20, e ir dividindo sempre pelo mesmo número, em cima e embaixo, e aí você vai encontrar uma fração equivalente com valores menores, beleza? No caso do 12 e do 20 aqui, os dois são pares. Sempre que você tiver números pares, você consegue dividir por 2. Então vamos fazer isso. Olha aqui, ó. 12 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2. Dividido por 2 é a metade. 20 dividido por 2, 10. Tá? 6 e 10 são números pares de novo. Então, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Tá bom? Você consegue dividir mais do que isso? Não. Por que não? Porque 3 e 5 são números primos. Mas, cara, tu não vai pensar em nada disso. O que você vai tentar fazer aqui? Procura números que você consegue dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Não tem nenhum. 3 só dá para dividir por 3 e por um. Dividir por um não vai fazer diferença. Então nunca você vai dividir por um aqui. Poderia dividir por 3. Só que o 5, se você dividir por 3, não dá exato. E aí você não vai simplificar. Você vai ter um número com vírgula. Que a gente nem viu como é fazer isso. A ideia é você ter sempre valores inteiros aqui. Certo? Então termina aqui. Porque se você dividir 5 por 3, você vai ter um resto e não é isso que a gente quer. Então, olha só. Essa é a fração equivalente a 12 vinteavos, beleza? Que é a forma mais simples do 12 vinteavos, é 3 sobre 5. Vamos tentar entender isso. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo, os mesmos números, só que contextualizando aqui. Vou falar o seguinte. Zezinho acertou 12 das 20 questões
da prova. Beleza? Qual é a razão do número de acertos para o total de questões da prova? Beleza? A gente já sabe que, como a gente pegou os mesmos números aqui, vai ser 12 sobre 20 a razão. Simplificando isso, dá o quê? 3 sobre 5. O que isso significa? Que a cada 5 questões da prova, Zezinho acertou 3. Tá vendo a importância disso aqui? Como é que você consegue pegar uma ideia e transformar em uma fração? Uma coisa mais simples? Olha só. Zezinho acertou 12 das 20. Qual é a razão? 12 sobre 20, que simplificando vai dar o quê? 3 sobre 5. Beleza? Então ele acertou 3 questões de cada 5. Beleza? Vamos ver outra. Em um exame de vestibular com 100 testes, Roberto acertou 76. Então, ó, total de perguntas. Vou falar que são 100. Número de acertos: 76. Beleza? Aí vamos fazer perguntas em cima disso. Ó, Roberto acertou 76 questões de 100, certo? Qual é a razão do número de acertos para o total de perguntas? Vai ser o quê? 76 sobre 100, certo? Você pode simplificar isso, é o que a gente vai fazer. Mas a gente sabe que a cada 100 questões ele acertou 76, mas eu quero reduzir isso, eu quero simplificar a fração. Os dois são pares, posso simplificar por 2. Aqui você vai ter a metade de 100, que é 50, e a metade de 76 vai dar 35, 36, 37, 38. Certo? Vocês podem fazer a conta aí para conferir. 38 por 50, você continua tendo dois números pares, você pode simplificar por 2 de novo. Metade de 50 dá 25. E a metade de 38 dá 19. Beleza? Aqui, 19 por 25 não são números pares. Você não consegue dividir por 2 de novo. 19 não faz parte da tabuada de 3. Não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 4. Não dá para dividir por 5. 25 só dá para dividir por 5 e por 25. Beleza? E como é que você sabe isso? Tentando. Eu estou falando porque eu já sei mais ou menos de cabeça, mas você vai tentando valores para ver se você consegue dividir. Mas o caso é que essa fração aqui não dá para dividir mais. Essa é a fração mais simples, que equivale a 76 sobre 100. Então, o que significa? Que Roberto, de cada 25 questões da prova, ele acertou 19. Beleza? Aí, vamos usar o mesmo texto aqui. Roberto acertou 76 das 100 questões de vestibular. Beleza? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Qual a razão entre o número de erros de Roberto e o total de questões? Beleza? Se ele acertou 76, ele errou quantas? É o resto que chega, é o que falta de 76 para chegar a 100. Confere? O que falta de 76 para chegar a 100 é 100 menos 76. Certo? 100 menos 76 vai dar 30, 24. Então aqui, ó, eu posso adicionar aqui um número de erros que é igual a 24. Repara que 76 mais 24 vai dar 100, certo? 6 com 4, 10, vai 1. 7 com 2, 9, mais 1 que foi 10, 100. Então qual é a razão? Vai ser o quê? 24 sobre 100.
razão entre o número de erros e o total de perguntas. Posso simplificar isso? Posso. Posso simplificar isso, ó, por 2. Vai dar 12 sobre 50. E por 2 de novo, porque os dois são pares, vai dar 6 sobre 25 e não dá para simplificar mais. O que significa? Que ele errou 6 questões de cada 25. Mas ainda dá para pensar isso de outra forma. Se você comparar essas duas frações aqui, essa e essa, percebe o seguinte: 19 mais 6 dá 25, porque é exatamente a mesma ideia que a gente usou do 76 para o 100. Ó, se ele errou, se ele acertou 19 de 25, ele só pode ter errado o quê? 6 em cada 25. Porque o total de cima aqui, 19 com 6, tem que dar o quê? 25, que é o total de questões. No caso desse grupo de questões aqui. Certo? E essa é a ideia de razão. É você transformar numa fração e você comparar valores com isso. Ó, vamos fechar aqui só pegando o exemplo anterior. Se Zezinho acertou 12 das 20 questões da prova, ele acertou 3 de cada 5 questões, certo? Logo, ele errou o quê? Ele errou 2 de cada 5 questões. Como é que eu sei isso? Porque 3 com 2 vai dar quanto? 5 que é o total. Se você pegar o valor inicial aqui, do total real de questões, que é 20, certo? Ele errou quantas? 8. Porque 12 para chegar a 20, faltam o quê? 8. Então, da prova, ele errou 8 questões de 20. Para você entender melhor esse valor, de cada 5 questões, ele errou 2, certo? E vamos ver um último exemplo aqui com área. Vamos pegar aqui, ó. Vamos falar que uma sala tem 12, não, uma sala não. Então um terreno tem 25 metros de comprimento por 20 metros de largura, certo? Aí eu pergunto aqui, qual a razão entre a largura e o comprimento? Beleza? A razão entre a largura e o comprimento vai ser 20 para 25. Tá bom? O 20 é par, mas o 25 não é. Então não dá para simplificar por 2. Por 3 também não dá, porque 3 vezes 8 dá 24 e não vai ter nenhum número que vezes 3 vai dar 25 e nem 20. Então não dá para simplificar por 3. Mas dá para simplificar por 5. 20 dividido por 5 dá 4 e 25 dividido por 5 dá 5 e não dá para simplificar mais do que isso. Beleza? O que isso significa? Que a cada 5 metros de largura, desculpa, a cada 4 metros de largura, você tem 5 metros de comprimento, certo? Vamos pegar alguma coisa que a gente possa fazer isso aqui, que a gente possa usar essa razão. Vou imaginar o seguinte, que você quer aumentar a largura desse terreno, mas você não quer mudar o formato dele. Vou melhorar isso. Por exemplo, se você aumentasse só a largura, sem mexer no comprimento, você ia mudar o formato dele, confere? Porque aqui, vamos supor que você aumenta em 5 metros aqui. Aqui você vai para 25, mas aqui você permanece com 25. Você meio que estica ele para cima, certo? Não é isso que a gente quer. A gente quer aumentar um e aumentar o outro, justamente para não mudar o formato.
Como que você pode fazer isso? Você pode ir aumentando usando essa razão aqui, ó. Por exemplo, se eu pego... Isso não vai estar igual. Deixa eu melhorar isso aqui. Aproveitar as maravilhas da tecnologia aqui. Copiar. Colar a mesma coisa. Vou aumentar aqui sem mudar o valor. Agora eu vou mudar o valor. Certo? Para você não alterar isso aqui, você pode, por exemplo, olha só, a cada 5 metros de comprimento, você tem 4 de largura. Então, se você aumenta 5 metros no comprimento, você vai ter 30 metros de comprimento. E para não mudar o valor, você tem que aumentar o quê? 4 metros de largura, 24. Certo? Vamos conferir se isso funciona? Ó, 24 sobre 30 dá para simplificar por 2, que vai dar 12 sobre 15, que dá para simplificar por 3, que é igual novamente a 4 sobre 5. Isso é importante. Repara o seguinte, a razão entre 24 e 30 é a mesma razão entre 20 e 25. Então, quando você está comparando duas formas geométricas aqui similares e tal, e você quer saber se a proporção é a mesma, entendeu? Se o formato aqui é o mesmo, elas têm que chegar na mesma razão. Tá vendo aqui? E você pode continuar fazendo isso se você quiser. Ou diminuindo também. Você poderia, por exemplo, pegar a primeira figura ali e diminuir em 5 metros o comprimento e 4 metros a largura, e você continua com a mesma proporção, ou seja, o mesmo formato do retângulo que você tem. Certo? Olha, eu sei que à primeira vista isso é confuso, mas o que vocês têm que focar aqui é nessa parte. Como é que você monta a razão? Beleza? Você monta a razão pegando o primeiro termo e colocando em cima e o segundo termo e colocando embaixo. Se eu quero a razão de 2 para 3, vai ser 2 sobre 3. Qual é a razão de 5 para 10? Vai ser 5 sobre 10. Se der para simplificar, você simplifica. Simplificar é você dividir pelo mesmo valor o numerador e o denominador, ou seja, o número de cima e o número de baixo da fração. Certo? E para que é usada essa razão aí? É para você comparar valores dentro da matemática. Certo? Por enquanto é isso, não vai ficar difícil demais. Então, hoje é só razão. Eu vou fazer uma lista de exercícios aqui em cima disso. Beleza? Vou tentar pegar coisas dentro do que a gente viu aqui na explicação. Beleza? E para a próxima aula a gente vai ver proporção. Beleza? Que é quando você tem a igualdade de duas razões. Tranquilo? É isso, gente. Qualquer dúvida, mande para mim no WhatsApp. Você já sabe como é que funciona. E valeu. Fui. Até.